Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente, o Senhor guarde todos os teus caminhos neste final de ano, em nome de Jesus. Tempo de celebração, tempo de festas, tempo de Natal, essa penúltima semana do ano de 2021, consagramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor nosso Deus. Quero ter a oportunidade de orar por você nestes dias na casa do Senhor. Deixe os teus pedidos de oração nos comentários. Em nome de Jesus, compartilhe as palavras, as mensagens. Está aí no canal, estão aí os audiolivros também, muito especiais para a tua edificação, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 2, compartilhando com você esta mensagem, assim como eu falava ontem sobre José e sobre Maria, como aquelas pessoas tão preciosas, escolhidas pelo Senhor, que realmente confiou a eles esta virtude da presença do nascimento do Senhor Jesus, como eles foram usados, guardados, guiados em tudo, contra todo e qualquer mal, e viveram grandes livramentos e foram grandes instrumentos de Deus. E falando ontem, então, que Deus dê graça para que nós tenhamos convicções e tenhamos fé realmente nessa obra que foi feita pelo Espírito Santo através dessas pessoas, para o nosso benefício, para que nós possamos também ser instrumentos de Deus e tenhamos temor na presença do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje vamos ver a história que é tão conhecida dos magos que vieram do Oriente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Aqui a palavra e a sabedoria do profeta Miqueias, no capítulo 2, revelando realmente a origem de onde viria, de Belém, de onde viria e de onde nasceria o rei dos judeus, de onde nasceria o Messias. Esse momento ele é emblemático em toda a história. Os magos do Oriente, alguns dizem que os magos do Oriente, eles das gerações foram se passando na Babilônia, no Oriente Médio, daí adiante, e eles foram homens discípulos do profeta Daniel na Babilônia. Veja, Daniel se tornou mestre, chefe dos encantadores e magos da Babilônia, e obviamente estes homens na geração de Daniel tiveram contato com a revelação do Messias prometido de Israel, aquele que viria de maneira sobrenatural e aquele que morreria e padeceria pelos pecados para a salvação daquele que nele cresce. Daniel recebeu essa revelação, está em Daniel no capítulo 9, e as demais revelações de Daniel, claro. Então, muitos acreditam que os magos, eles são descendentes destes magos do Oriente, que tiveram contato com Daniel nas gerações antepassadas, e quando se cumpriram as 69 semanas de Daniel, Daniel traz essa profecia das 70 semanas, então passaram-se 7 semanas para o início da reconstrução do templo, nos dias de Daniel preso na Babilônia, e depois Jerusalém restituída aos judeus com Esdras e todo Zorobabel, enfim, os demais ali, o profeta Ageu, o profeta Josué, e do início dessa obra, mais da reconstrução do templo, mais 62 semanas, esse cálculo existia como consciência de revelação na época de Daniel, então acredita-se que os magos do Oriente conheciam esta revelação e profecia das 70 semanas de Daniel, e cumpriu-se exatamente com esse sinal que eles viram no céu, dessas 69 semanas para o nascimento do ungido, veja que coisa, e depois ele seria então tirado, falando da morte de Jesus. Enfim, parênteses à parte, vêm então os magos do Oriente a Jerusalém, porque viram o sinal, a estrela parou sobre Jerusalém, que era a proximidade ali, mais 15 quilômetros de Belém. Eles vieram procurar com Herodes e na cidade o nascimento do filho
o nascimento do rei dos judeus, né, que sabemos Jesus, o Messias, e então instruíram a eles onde deveria. Herodes também ficou sabendo daquilo, envia ali os magos a Belém, pedindo que eles voltassem e instruíssem a Herodes. Veja que coisa, Jesus viria a se chamar depois Herodes de raposa, não é? Não esse Herodes, mas o seu filho, porque as gerações de Herodes foram se passando. Muito bem, versículo 7. Com isso Herodes, tendo chegado secretamente, chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Veja, o tempo que a estrela aparecera, né, dando aí margem a esta revelação de Daniel das 70 semanas, do início da reconstrução do templo, lá no século V antes de Cristo, até esses dias, 400 e poucos anos, seriam essas 69 semanas. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Veja, Herodes já ali usando aquela situação para destruir, obviamente, aquele plano grandioso de Deus. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do oriente os precedia, até que chegando parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Meu Deus, que coisa tremenda. Esses homens vieram, cultuaram a Jesus, trouxeram louvores e honra sobre ele, trouxeram suas ofertas, ouro para na representatividade da sua realeza, incenso na representatividade do poder do Espírito Santo de Deus e de sacrifício. O incenso ele era colocado na presença do Senhor, trazia o aroma no templo e no tabernáculo, não é? A glória, a presença do Espírito Santo de Deus, da santidade de Deus, e também mirra, que era um composto que apontava para o sacrifício. Eles vieram ali cultuar a ele, vieram ali no cumprimento de profecias e de palavras, vieram ali realmente diante da graça e do favor de Deus, diante de Jesus recém-nascido, para que fosse confirmada a revelação e a profecia, que ela rompia realmente as barreiras de Israel, transcendia as fronteiras da descendência de Abraão, Isaque e Israel, para que realmente fosse confirmado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. E assim eles o adoraram e depois receberam um sonho para que não voltassem a Herodes. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meu Deus, a verdade é que é enigmática essa visitação e presença dos magos, e muitas histórias e muitos contos e ditos existem ao redor disso. Mas a verdade é que todo joelho se curvará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, para a honra e glória do Deus Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. E que eu e você possamos olhar para essa história e recebermos esta unção de livramento dos laços de Herodes, dos livramentos das perseguições malditas de Satanás contra o plano e a vontade de Deus. E nós possamos receber desta revelação que o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. Ele dá sonhos e alerta a José, ele dá sonhos e alerta aos magos. Ele é Deus que dá livramentos para que a sua obra grandiosa aconteça. Assim, a minha oração por mim e por você é que nós vivamos o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas pela revelação do Senhor Jesus, e em nada sejamos roubados. E vivamos os livramentos dentro daquilo que foge ao nosso controle, diante daqueles que querem, na realidade, usar os nossos caminhos e dons e aquilo que Deus tem para nós. E não sejamos roubados em nada, em nome de Jesus. Amém? Abra o teu coração, tempo de festa e celebração. Não deixe de desfrutar por nada. Pelas pisaduras do Senhor Jesus somos sarados. Alegre o teu coração nesse final de ano. Ainda que, por mais impossível que seja, Deus tem um caminho de fortalecimento, de consolação, de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.